Vamos falar um pouquinho sobre a representatividade da vitória do Galo, digamos assim. O que representa esse resultado positivo depois de uma imagem que ficou muito negativa no fim de semana, porque foi uma derrota muito dolorida pela maneira que aconteceu lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, e o Galo consegue uma resposta, considerando vários cenários do jogo de ontem na Arena MRV, vence o Sport por 3-1, dá esta resposta imediata. Como é que você encarou esse Galo 3, Sport 1, que a turma que está no YouTube vê os melhores momentos neste instante, Simões? Cirilo, acho que foi assim, um resultado fundamental, tá? Um resultado fundamental. Era muito importante o Atlético dar uma resposta após aquela derrota de 3-0 para o Fluminense, em que o time foi facilmente batido e que gerou uma desconfiança, né? O Atlético vinha num momento de crescimento. Eu acho até que vivia uma melhora, sabe? Não só pelos resultados, né? Contra o Bolívar, contra o Mirassol, embora tivesse tido o empate com o Juventude, mas o empate do Juventude, eu vi até no dia seguinte ou 2 dias depois, eu vi nas redes do Edu, ele destacando um fato de que foram 6 ou 7 chances claras criadas, né? E aí essa chance clara criada, às vezes pode ser ansiedade, às vezes pode ser qualidade, ou às vezes, e eu acredito muito nisso, pode ser até a sorte ou o azar. Porque isso está presente no jogo. Em qualquer esporte isso está presente. Essa bola do Vitor Hugo, por exemplo, podia ter pegado na trave e voltado para o meio da área. Pegou na trave e entrou, entendeu? Então, são os detalhes que fazem o jogo de futebol. Mas eu achei que foi interessante a atuação do Atlético, sabe? Eu acho que deixa de lado, né, qualquer tipo de desconfiança que pudesse existir. Eu acho que sim, que fica muito claro que o resultado para o Fluminense foi muito mais fruto de um desastre coletivo do que propriamente de uma falta de entrega, que é até uma coisa muito complicada de a gente cravar ou de a gente falar, né? Sem participar tanto assim do dia a dia dos jogadores. Então, assim, eu acho que foi um resultado fundamental para dar tranquilidade ao Atlético, que tem um calendário muito complicado pela frente, né? Clássico contra o Cruzeiro, Corinthians em São Paulo e semifinal de Copa Sul-Americana. Ô, João Vitor Xavier, seja bem-vindo também à turma do Bate-Bola. Queria suas impressões sobre essa vitória do Galo. Quando terminou ontem a jornada, eu falei que era uma vitória para tirar um caminhão das costas do time todo. Qual que é a importância dessa atuação e desse resultado de ontem para a sequência do Galo? Um abraço, João. Um abraço, Cirilo. Um abraço, rapaziada da reunião da turma do Bate-Bola. Vitória importantíssima, Cirilo. Eu falei isso mais cedo no Rádio Esportes da Itatiaia. Foi a vitória do alívio, né? De tirar aquele peso das costas, de tirar aquela tonelada das costas. Alívio porque venceu. Alívio porque venceu o lanterna do Campeonato Brasileiro. Alívio porque conseguiu marcar um gol logo no início do jogo, o que deu uma tranquilidade. Alívio porque o Arana conseguiu marcar e jogar bem, o que ele não fazia há muito tempo. Alívio porque o Rony jogou o suficiente ali para contribuir, não jogou bem, não fez uma grande partida, mas fez o que é mais importante para um atacante, que é gol. E o alívio porque o Atlético se afastou da zona de rebaixamento, o alívio porque o Atlético deu um passo importante para tentar ter uma tranquilidade maior no final do ano, para tirar aquele peso emocional de não conseguir ganhar do lanterna do Campeonato Brasileiro, e alívio para o Atlético também pensar na Sul-Americana, que pode ser o caminho para salvar a temporada com o título e pode ser o caminho para o Atlético voltar para a Libertadores. O Caixa disse muito bem ontem ao final do jogo, o Atlético tem que ter um foco muito forte em permanecer na Série A. Permanecer na Série A, obviamente, é muito mais importante do que ganhar a Sul-Americana. Agora, permanecendo na Série A, tendo essa tranquilidade, tendo esse alívio, tem que trabalhar para tentar ganhar essa Sul-Americana. Primeiro, porque é um título internacional para o Atlético. Segundo, porque é o caminho para voltar à Libertadores e mudar a realidade do Galo para o ano que vem. Então, dá alívio para isso tudo, viu, Cirilo? Dá condição do Atlético trabalhar isso tudo com muito mais tranquilidade. E o Atlético precisava disso. O Atlético precisava aliviar um pouco dessa pressão para tentar se reajustar e se reorganizar. O caminho não é fácil, o caminho até o final do ano é duro. O time do Atlético ainda está desarrumado, mais desarrumado até do que eu imaginei num determinado momento. Sampaoli vai ter muito trabalho. O Atlético tem que começar um planejamento de elenco para o ano que vem, um planejamento de elenco para reformular e rejuvenescer o seu elenco. Mas na vida
Às vezes tem o necessário, às vezes tem o urgente. E o urgente para o Galo nesse momento, primeiro, se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Depois, focar na chance de ter um título e de voltar na Libertadores, na Sul-Americana, até porque isso também vai balizar qual é o tipo de elenco o Galo vai fazer para o ano que vem. Vitória do alívio, da tranquilidade e de um respiro para o Galo, que o Galo precisava muito, viu, Cirilo? Ô Edu, queria que você ampliasse um pouquinho, dentro desse tema proposto pelo João também, e um pouquinho do que você falou no primeiro tempo da turma do bate-bola. Assim, vamos lá, até o fim do ano, o que o Galo tem é esse elenco aí, com essas dificuldades, com esse desequilíbrio de algumas peças, com alguns atletas fora da realidade imaginada quando eles foram contratados, ou alguns fora até da realidade que eles já apresentaram com a camisa desse clube, né? E assim, para mim o principal desafio para o Sampaoli daqui até o fim do ano, em que ainda há muita coisa em jogo, inclusive uma vaga para a próxima Copa Libertadores e um título continental, né? Ganhar a Copa Sul-Americana e voltar à próxima Copa Libertadores pode mudar o 2026 do Atlético. Para mim o principal é que essa turma seja de fato competitiva, né? Lute por essas vagas, por esses objetivos, porque assim, você disse que o Sampaoli tem negociado algumas coisas dentro do jogo dele, né? Tem feito um pouquinho diferente do que se imaginava, não tem sido muito fixo a algumas ideias de jogo que ele apresentava anteriormente. É colocar na cabeça desses caras que eles vão ter que competir pra caramba para que o Galo tenha um 2026 mais positivo, né, Edu? Não, você não tenha dúvida, cara. Antes, só mandar um beijo pra minha esposa querida, minha companheira Elma Garcia Vilar, que tá fazendo aniversário. Felicidades. É uma guerreira, né? Deus te... total e absoluto. Pra aguentar. Um beijo, Deus te abençoe, muita saúde. Beijo pra você, te amo. Ô, Cirilo, eu acho que a questão da atitude, os caras estão entendendo meio que na marra, né? O jogo do Maracanã foi emblemático. Aquilo ali não pode se repetir em hipótese alguma. Mas não pode mesmo. Foi um jogo ridículo, uma atuação ridícula, faltou atitude e isso o torcedor não negocia. O torcedor do Atlético não negocia falta de atitude, falta de entrega. Ele pode negociar resultado, desempenho ruim. Agora, falta de entrega e dedicação dentro de campo, o escudo do Atlético, a camisa do Galo, não. Isso o torcedor não negocia, nós da imprensa não negociamos, o futebol profissional não negocia, uma Série A de campeonato brasileiro não negocia isso para time nenhum. E isso faltou no Maracanã. E que tenha ficado entendido de uma vez por todas que não dá. E é por isso que eu falo que aquele jogo ridículo do Maracanã precisa ser transformado numa exceção. E até num símbolo do que não fazer. Do que tem que abominar e deixar de ser feito urgente. Se você pega o recorte dos 4 últimos jogos, você teve uma boa atuação contra o Mirassol no primeiro tempo, muita entrega no segundo, concentração, dedicação, que é o mínimo que se espera. Contra o Juventude, um primeiro tempo ali, a conta do chá, mas um segundo tempo bom em que você criou muito, mas foi incompetente na finalização e deixou escapar um resultado importantíssimo que ficou pelo caminho. Aí veio o jogo ridículo do Maracanã contra o Fluminense e o adversário de ontem, o Sport, em que o Atlético voltou a fazer um bom jogo. Então, dentro desses 4 jogos últimos de recorte, me parece que aquela coisa que a gente viu no Maracanã realmente é uma exceção. Ótimo que seja assim. Mas ontem a atuação foi boa. Você falou aí do Sampaoli negociando, né, algumas ideias, abrindo mão, e eu tenho visto isso. Existem alguns pontos de Sampaoli que a gente ainda observa, mas que também não são nenhum absurdo. Por exemplo, saída de 3. Cara, saída de 3 praticamente todos os times da Série A fazem. É simplesmente você ter uma superioridade. E que se em determinado momento essa superioridade não é necessária, como ontem, que era só o Derek marcando, você abre mão da saída de 3, você sai com 2 e seu lateral volta a ser lateral. Aconteceu ontem. Mas às vezes o adversário te marca com 2, você vai ter uma superioridade numérica na saída. Vários times fazem isso. O Cruzeiro faz isso. O Cruzeiro tem Vidalba e Fabrício Bruno. Muitas vezes o Lucas Silva baixa. Muitas vezes o Romero baixa. Principalmente o Romero, o primeiro volante. O Cruzeiro geralmente faz essa saída de 3 com um volante. O Flamengo faz. O Palmeiras muitas vezes faz. Então, cara, assim, não é nenhum absurdo. Mas o Sampaoli, durante o jogo, ele abre mão disso. E para mim, o mais nítido. É uma versão Sampaoli que eu não conheci, não esperava que fosse acontecer. E que ele entendeu. Ele entendeu o momento psicológico da equipe, o mental, o momento técnico da equipe, falou, eu não posso
fazer com que o Atlético jogue da maneira que eu gosto do futebol, do que eu penso futebol. Vou dar um passo atrás. E o Atlético, o máximo que ele marca no campo de ataque é na intermediária, bloco médio. E boa parte das vezes é bloco baixo, marcando o seu campo de defesa. E quando você faz esse tipo de jogo, de marcação, ele não favorece alguns atletas. No caso do Atlético, não favorece ao Hulk. O Hulk, marcando no campo de defesa do Atlético, não é legal. Quando o Atlético recuperar essa bola, o Hulk é um cara que prende mais a bola, que não tem a velocidade, porque ele é mais pesado, ele é muito forte fisicamente. O Hulk ele vai vencer um duelo ali próximo à área, que ele vai sofrer uma falta, que ele vai estar perto da área e vai finalizar, vai chutar. O Hulk pegar uma bola no meio de campo ou atrás do meio de campo não é favorável. Sabe o que vai acontecer? Ele vai tentar cavar uma falta lá no meio de campo e vai brigar porque não tomou cartão, porque não foi falta. Ele vai trombar com o zagueiro lá no meio de campo, que não é a dele. Então, cara, o Sampaoli tá abrindo mão de um monte de coisa porque entendeu. E eu acho isso salutar. É um ponto para o Sampaoli que eu não imaginava que fosse acontecer e está acontecendo. E não dá para abrir mão disso agora. Não dá. Três zagueiros. O Atlético ontem tomou um gol por causa de um pênalti que aconteceu. Seria mais um jogo sem tomar gol. Contra o Juventude não tomou gol. Contra o Mirassol não tomou gol. Contra o Bolívar não tomou gol. E contra o Fluminense, eu repito, espero que tenha sido a exceção. Se nos últimos 5 jogos você tomou um gol em um e nos outros 3 nenhum, e teve o jogo ridículo do Maracanã, como que eu vou dizer que está errado? Como que eu vou falar que tem que abrir mão disso? Não, tem que seguir, aperfeiçoar, e eu espero o Sampaoli pro ano que vem. Para esse ano não, cara, para esse ano não dá para negociar mais não. É Atlético diferente, é Atlético jogando por resultado, é Atlético fechando casinha e Atlético várias vezes jogando em transição, em contra-ataque. É o que tem pro momento. E sabe o que eu acho, Cirilo? Eu acho que essa mudança toda, eu acho que fala muito mais do Sampaoli pessoa do que treinador. Porque eu imagino que o Sampaoli de 4, 5 anos atrás, talvez ele não aceitasse mudar as suas convicções como ele está mudando. Eu acho que isso mostra um certo amadurecimento do treinador do Atlético. Tá? Porque é um time completamente diferente de todos os que a gente já viu comandados por ele no Brasil ou no Chile, ou seja, onde for, né? E eu acho que talvez o processo que ele passou de virar um treinador do momento, o Sampaoli há 10 anos era o treinador do momento. Belas campanhas com a Universidade do Chile, muito forte, né? Com a seleção do Chile, né? Então ele faz uma belíssima campanha com o Santos, com o Atlético. De repente, né, ele passa a viver um ciclo muito decepcionante, de resultados muito ruins. Então, talvez isso possa ter amadurecido o Sampaoli e permitido a ele chegar ao Atlético nesse 2025 sendo uma outra pessoa. Não é nenhum outro treinador, porque o treinador é esse cara que se adapta, principalmente quando chega com o bonde andando, né, que se adapta ao que ele tem. E ele está se adaptando ao que tem. Várias escolhas dele são de jogadores que, tecnicamente, o nível é inferior a um que está no banco de reserva. Só que essa questão da intensidade de jogo, da velocidade que ele precisa ter para poder fazer essa transição, faz com que ele mude. Então, eu acho que é isso. Sabe? Eu acho que fala muito mais do Sampaoli pessoa do que do Sampaoli treinador, esse processo que ele está vivendo no Atlético nesse momento de extrema dificuldade. Deixa eu chamar, inclusive, o Sampaoli nesse contexto de vitória e de confiança, né? Porque o Atlético vivia um momento de desconfiança, de torcida desacreditando, imprensa, crítica em geral, desacreditando do Atlético. Ele falou da importância desse resultado de ontem para esse aspecto, né? Para esse aspecto da confiança, e falou das dificuldades recentes que a equipe tem enfrentado. Importante que lo que precisa o time es retomar la confianza de esos jugadores. O sea, nosotros pensamos si no tenemos eso iba a ser todo muy complicado. Estamos sufriendo lesiones muy graves, suspensiones. Cada juego es cada vez más difícil armar un time. Entonces precisamos que estos jugadores que están en la parte superior del campo tengan contundencia, y hoy la tuvieron. Aí o Sampaoli nessa história da contundência e da confiança que ele tem falado com certa frequência. Ô Simões, vamos lá.
Vamos pensar na quarta-feira, do lado atleticano. O Edu tá falando dessa história de convicções, enfim. São muitas mudanças, muitas ausências que o Atlético enfrenta para a próxima quarta-feira. Até lá nós vamos ter oportunidade, evidentemente, de detalhar vários desses cenários aqui na turma do bate-bola, mas é muita gente fora para o jogo. Vamos pensar defensivamente, nesse momento, com Alonso fora, Roman fora, Vitor Hugo fora, Alan Franco fora, Igor Gomes que tem dado um passinho para trás no campo também, nessa formação tática. Fora também, tem mais de defesa? Lianco fora, com essa lesão agora que vai o tirar por bastante tempo. É muita ausência. Como é que você imagina esse sistema defensivo, essa zaga do Galo para o clássico de quarta-feira, Simões? Ô Cirilo, olha só, eu acho que vai depender muito do sucesso ou não nesse pedido às federações do Paraguai e do Equador, né? Porque se o Atlético for atendido, aí eu acho que ele vai formar ali o Saravia, Juan, Alonso e Arana. Entendeu? Então, não é o Alonso entrando no lugar do Vitor Hugo e o Juan no lugar do Lianco, e aí com o Arana na lateral esquerda. E aí pro meio ele tem o Vera, ele não vai ter o Igor Gomes, mas aí ele teria a volta do Alan Franco, né? Com o Scarpa, e acho que esse trio de Rony, Bernard e Dudu, eu acho que vai ser mantido. Eu acho que ele vai manter esse trio. Agora, se não tiver o Alonso nem o Franco, aí ele vai ter que ir para improvisação na zaga, né? Porque acho que vai jogar Saravia, Juan, o Arana ali como o cara ali, não lateral esquerdo, mas e aí no meio ali eu não sei. Se de repente ele colocaria o Vera já jogou ali nessa função com ele, né, Edu? De zagueiro? No inicinho, né? Foi no clássico contra o Cruzeiro. Primeiro jogo. Tinha volante, né? Tinha volante. Agora não tem volante. Aí eu já... a gente conversando com o Cláudio ali, ele falou até do Caio Paulista, que é um cara de imposição física e de bola aérea, né? Que é um cara que ele... Eu não sei, o Cirilo, eu sei que, assim, se o Atlético conseguir a liberação, claro que o ideal era ter Leão, com essa coisa toda, eu acho que a tarefa fica menos complicada. Agora, sem a liberação, é porque o Vera vai ter que ter o substituto do Igor Gomes, né? Que não vai jogar e vinha sendo titular. Vai ter que jogar o Gabriel Menino, né, gente? Você pode ter um Atlético. O Gabriel Menino joga se o Alan Franco não voltar. Acho difícil, né? Porque se o Alan Franco voltar... seria o Franco voltar. O Alan Franco voltando... Não, mas se voltar só um... Mas ele joga terça-noite, né? Se voltar só um, tem que ter os dois. Tem que ter o menino de toda forma. Se voltarem os dois, aí não precisa. Joga. Pois é. Vai ter que ter o menino de toda forma. É muita ausência, o menino vai jogar. Eu também acho que ele joga. Mas, enfim, é difícil montar o Atlético. É muito mais difícil, eu brinquei, né? Montar um Atlético de ausentes do que o Atlético pro Clássico. Você pode jogar com Everson, Saravia, Juan e Caio. Pois é. Aí o meio de campo teria o Fausto com o Gabriel Menino e o Bernard, com Scarpa, Dudu pelos lados, o Arana pelo corredor central, defendendo como lateral, e o Rony lá na frente. Acho que o Rony vai jogar, é um edema. Vai. Ou então você traz o Fausto pra zaga e tenta buscar o Franco, cara. Porque você não tem volante também. A questão do Franco pra mim, o Franco jogar é só se os caras liberarem o Franco realmente. Porque ele joga às 11h30 de Brasília. À noite, 11h30 da manhã. O jogo acaba às 11h30 da noite. O jogo acaba 1h30 da manhã, o clássico começa às 9h30 da noite. E ele é titular, né? E ele é titularíssimo. Costuma ser titular. O Júnior Alonso também é titular. Também. Da seleção não é simples. Do Paraguai. Eu acho que não vai conseguir, cara. Então, por isso que eu falei, são improvisos. Vai ter que ter improviso. Porque o Igor Gomes vinha sendo titular e venha... E eu acho que o Igor Gomes está acrescentando ao time do Atlético. E aquela história, você vai comparar, por exemplo, Igor Gomes e Scarpa. Embora os dois tenham sido titular ontem, mas eu estou dizendo assim, numa comparação. Claro que o Scarpa, tecnicamente, é muito mais jogador que o Igor Gomes, né? Mas o Igor Gomes, ele é um cara que tem, assim... Ele tem entrega, ele tem velocidade, ele tem... Eu acho que ele tem até uma leitura... Tecnicamente é inferior, mas a gente está cansado de ver esse tipo de situação acontecer, né? A gente está cansado de ver o próprio Cruzeiro, tecnicamente, abrir mão de alguns jogadores para poder ter um jogo de intensidade. Então, mas assim, a tarefa não é fácil não, viu, Cirilo? Se não conseguir as liberações de Franco e de Alonso,
realmente fica uma grande dor de cabeça para o Sampaoli poder formar esse sistema defensivo dele, porque eu acredito que o garoto Vitão ele não vai lançar, né? O menino do Sub-17 no Não Vasco. acredito, não acredito. A turma tá achando que é fácil, cara. Não é. Vai ver, o Cirilo leu alguns exemplos, sabe? Porque o Gladstone, lá em 2003, mas, gente, em 2003 o Cruzeiro tava voando. Se a gente estivesse falando de 2021 aqui, um clássico, aquele time do Atlético de 21, pra você lançar um zagueiro num clássico, tudo bem. O time tava encaixado, absolutamente encaixado, não havia pressão, o time tava bem pra caramba. Então são situações completamente diferentes. E eu acompanho muito pouco, não assisti um jogo inteiro do Vitão, não assisti um jogo inteiro do Veneno. E é impossível você pedir a presença de um jogador que você não assistiu. Não adianta pedir porque eu assisti 3 vídeos dele no YouTube. Isso não funciona. Assisti o YouTube aqui, ele é muito bom jogador, ok. Mas e os jogos mesmo? Ele é titular no Sub-17? Ele é um jogador que está sempre marcando gols no Sub-17, titular absoluto? Não, não é. O Veneno. O Vitão é. Esse é titular absoluto lá. Então, cara, tem que tomar muito cuidado. É um jogo muito complicado. É um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, do Cruzeiro. Tem simplesmente o melhor jogador do campeonato, que é o Caio Jorge. Um dos melhores jogadores do campeonato, Matheus Pereira. Time muito experiente, uma bola aérea muito forte. Assim, se lançar, ok. É convicção do Sampaoli. Mas se não lançar, não é pra descer o sarrafo. E o Cláudio falou agora há pouco, né? O Vitão, ele tá num processo de transição, ele não tá nem treinando com o time principal, assim, com regularidade. Porque, por exemplo, vai dizer, o Leonardo Jardim lançou o Cauã Prates com essa idade no Maracanã. Mas ele já tinha uma frequência, uma regularidade e já fazia parte do grupo principal. Já é a primeira opção, né? Tá encaixado. Tá encaixadinho. Entendeu? O próprio Cauã, o outro Moraes, né? Que entrou é o na lateral direito, que acho que tem 18 anos também. Mas é diferente você pegar um menino que já tá encaixado, já tá treinando, participando de tudo ali e colocar pra jogar, de você simplesmente tirar um menino que anteontem estava jogando em Curitiba uma semifinal de Campeonato Brasileiro Sub-17 e botar num clássico desse, principalmente por se tratar de uma grande promessa, né? É um menino que tem muito futuro, né? Se fala muito bem dele, tem imposição física, tem tudo isso, e você de repente colocar numa verdadeira fogueira, né? É uma fogueira isso. O glorioso Alan Carvalho, conhece Alan Carvalho? Alanzito. O grande tá chefe internacional de delegação da Itatiaia, ele mandou uma mensagem aqui. Falou, vocês estão tentando montar o time titular? Quero ver montar o banco. Cara. Ele falou, esses caras vão ter que jogar 90 minutos. E é mais ou menos isso. Para quarta-feira é complicado. Amanhã, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ausência do Lianco. Porque, assim, dessas ausências todas aí, a do Lianco é a pior, né? Porque o Lianco é por muito tempo. E acho que com certeza vai ter que mexer no planejamento do Atlético para 2026. Porque para achar um zagueiro com liderança e com capacidade técnica do Lianco também, o Galo vai ter trabalho. Mas a gente fala sobre isso amanhã aqui na Turma do Bate-Bola.